Eu, Tarcísia Alves de Souza, acadêmica do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia e Universidade Aberta do Brasil, apresento neste momento o trabalho de conclusão de curso orientado pela professora Maria Antônia Lima Gomes com o tema História e Gênero, Trajetória e Luta das Mulheres no Semiárido Brasileiro. Primordialmente, gostaria de explanar sobre a escolha deste tema. Foi idealizado através do curso Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, ofertado pela Universidade Federal da Bahia e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, onde tive a oportunidade de conhecer e estudar obras importantes relacionadas à temática e me deparei com um problema explícito na nossa sociedade, que é a desigualdade de gênero. Na perspectiva de contribuir para a construção de relações equânimes e mais saudáveis de gênero, elaborei este projeto, que tem como objetivo compreender o desenvolvimento da desigualdade de gênero, conhecer as ações e políticas públicas que contemplam as desigualdades de gênero no semiárido brasileiro, além de conhecer como se constituíram os traços culturais femininos e masculinos ao longo da história, compreender como e quando surgiram as ações de enfrentamento a essa desigualdade, os movimentos de mulheres, as principais percussoras, a importância desses momentos para a consolidação de políticas públicas que as contemplem, além de estudar a atual situação a qual se encontram as mulheres hoje, os avanços, as permanências, as possibilidades de mudanças. O trabalho é inteiramente baseado na fonte bibliográfica. O processo metodológico se deu a partir do diálogo entre autores e obras que trabalham a temática da história e da questão de gênero no Brasil, com um enfoque para a mulher no semiárido brasileiro. Autoras como Mari Del Priore, Margarete Mead e Eli Bron foram umas das citadas na obra, para contribuir com a consolidação da sustentação empírica. Foi usado também dados adquiridos através de órgãos de pesquisa a nível nacional, como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apresenta mudanças e permanências das mulheres em diferentes tempos e espaços. A construção cultural de identidade de gênero desenvolvida ao longo da história. A vida que vivemos hoje é resultado de uma herança cultural milenar. A maneira de vestirmos, de comermos, de dançarmos, todos esses traços culturais são resultado da herança deixada por nossos antepassados. Em relação ao conceito de gênero que temos, não é diferente. Gênero e sexo. Para entendermos o que é gênero, cabe uma separação entre a noção de gênero e a noção de sexo. Sexo diz respeito às características físicas e biológicas, anatômicas, corporais de homens e mulheres. Já o conceito de gênero aponta para o conjunto de fatores socioculturais atribuídos aos corpos, esclarecendo a ideia de masculino e feminino. Em outras palavras, a condição de gênero está ancorada nos significados que indicam o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou seja, os homens se comportam de uma maneira e as mulheres de outra, o que é ensinado desde a infância. As brincadeiras que os homens podem praticar, que as mulheres podem praticar, as roupas que um pode vestir, que o outro pode vestir. Esse conjunto de comportamentos atingiram espaços sociais como a política e diversos outros segmentos, o que ocasionaram uma série de injustiças sociais, como, por exemplo, para as mulheres, elas foram impedidas no Brasil por muitos anos de votar e de ser votada. Foi aceitado culturalmente que elas poderiam ser violentadas
e em alguns casos até estrupadas, devido simplesmente à sua forma física, ao sexo com que elas nasciam. Além desses problemas para as mulheres, os homens também sofreram algumas consequências, como, por exemplo, o abandono da escola mais cedo que as mulheres, por ser culturalmente atribuído a eles o fato de sustentar a família. Com os estudos de gênero, foi possível chegarmos à possibilidade de uma desconstrução histórica. Foi trazido à sociedade a oportunidade de desmistificar e desconstruir um discurso histórico, social, tendencioso a imperar superioridade e inferioridade entre os sexos e construir uma nova realidade social, onde se façam presentes relações de gênero saudáveis e justas para ambos os sexos. Os estudos de gênero evidenciam a possibilidade de reverter injustiças e construir um horizonte equânime nas relações entre homens e mulheres. Um desses caminhos é quebrar tabus, quebrar concepções ilusórias de que as mulheres, por exemplo, não têm autonomia, não têm condição de assumir posições de lideranças na sociedade. Isso se fortaleceu através de pesquisas como a de Margaret Mead, uma antropóloga americana, que realizou uma pesquisa na Nova Guiné com 3 sociedades que vivem de forma isolada de outras sociedades. Ao analisar essas sociedades, a sociedade Arapeste, ela observou que ambos os sexos são induzidos a ter um comportamento maternal, delicado. Já a sociedade Mondogomo, em ambos os sexos é valorado o comportamento agressivo. Já na sociedade Chambuli, acontece o oposto da nossa sociedade ocidental. Lá as mulheres têm um comportamento mais agressivo e os homens um comportamento mais delicado. Com essas observações, conclui-se que o comportamento humano não está atribuído à sua forma física, e sim à sociedade a qual ele está imposto, ele está inserido. Ou seja, o comportamento social, o comportamento do homem e da mulher é socialmente imposto. As lutas das camponesas brasileiras. O contexto da desigualdade de gênero no Brasil e no semiárido baiano. Após o processo de colonização portuguesa no Brasil, iniciou-se a imposição do modelo da família patriarcal, onde o homem tem toda a autoridade sobre todos os outros membros da família, incluindo a mulher. Os primeiros a sofrerem com a imposição cultural portuguesa foram os índios. As mulheres indígenas tiveram que largar seu modo de vida e passar a servir aos portugueses. Muitas foram estrupadas, foram obrigadas a serem esposas fiéis. Após as indígenas, as africanas foram as que mais sofreram com a opressão de gênero. Muitas também foram estrupadas, obrigadas a servirem os homens brancos, a abandonar seus filhos, seus companheiros, para obedecer o homem branco. No semiárido brasileiro não foi diferente. A cultura impregnada aqui foi a patriarcal e todas as mulheres semiáridas passaram a ser regidas por um homem. Inicialmente pelos pais, depois pelos esposos, e toda a sua vida era moldada
e tocada, destinada no viés masculino. Uma das fortes consequências e injustiças sociais trazidas com a opressão de gênero é a violência contra a mulher, que é uma realidade milenar e presente até os dias atuais. É um dos tipos de violência que mais tira a vida de mulher no Brasil, e apesar de muitas sociedades terem em sua legislação punições contra esse tipo de violência, ele ainda é fortemente presente. A luta por igualdade de gênero das mulheres no meio rural e a constituição dos movimentos sociais. A repulsa à opressão de gênero iniciou com as mulheres indígenas quando se revoltaram, não aceitaram, muitas morreram por isso. Depois, com a vinda dos africanos, teve a formação dos quilombos, onde eles fugiam para não viver sob o domínio do homem branco. Depois disso, veio a organização das mulheres através de movimentos sociais. Movimentos esses que reivindicaram e reivindicam hoje os direitos das mulheres. Inicialmente, as mulheres iniciaram reivindicando o acesso à terra, depois o acesso à moradia, o acesso ao direito de trabalhar, de votar e entre outros. De forma organizada, reivindicaram, protestaram e conseguiram muitos avanços. A autonomia da mulher no semiárido na atualidade. Conquistas da mulher. Toda conquista vem através de heróis e não podemos esquecer das diversas percussoras que tivemos na história da Bahia e do Brasil para o avanço do respeito da mulher na sociedade brasileira. Na Bahia temos, por exemplo, Joana Angélica, que se destacou na luta na defesa da Bahia contra a invasão holandesa. Tivemos também Maria Quitéria, que se vestiu de homem e foi à luta em prol da liberdade. E foi através também das sertanejas que, durante a Guerra do Canudo, juntas com Antônio Conselheiro, lutaram e protestaram contra o descaso político contra os nordestinos. Todos esses avanços, todas essas atitudes que iam de contra a opressão feminina, a opressão da participação feminina na sociedade, fizeram com que nós conseguirmos situações de igualdade de gênero entre homens e mulheres. Conseguimos, na verdade, avançar bastante. E esses avanços vieram através da organização das mulheres do campo, da cidade. As mulheres do campo, por exemplo, conseguiram a aposentadoria rural, o direito ao salário maternidade. As operárias conseguiram redução de carga horária de trabalho, o direito de amamentar os seus filhos, o direito de não ter distinção de salário por sexo, entre tantos outros benefícios e conquistas que o movimento feminista brasileiro, que é um dos mais respeitados do mundo, atingiu devido à organização social. Mas, infelizmente, não temos só conquistas, ainda temos muitos desafios no caminho da equidade de gênero. Um desses desafios é a distribuição iguais das tarefas domésticas, que hoje ainda é ocupada principalmente pelas mulheres, o que as impedem de se dedicar mais ao trabalho, aos estudos, tiram o direito também do lazer e acaba acarretando na saúde e na qualidade de vida da maior parte das mulheres no semiárido e no Brasil. A igualdade de gênero também ainda é fragilizada no Brasil
devido à baixa participação política da mulher. Hoje a mulher tem o direito de ser votada, mas infelizmente poucas se candidatam e poucas são eleitas. É uma dificuldade que deve ser superada para conseguirmos mais políticas públicas que venham a trazer equidade de gênero para a sociedade semiárida e brasileira. Uma outra dificuldade milenar e muito grande é a violência doméstica. Hoje a violência doméstica continua ainda tirando a vida de muitas mulheres, continua atormentando e trazendo diversos problemas sociais para o Brasil. É também uma dificuldade que deve ser superada. Considerações finais. A partir dos dados resultados da pesquisa, chegou-se às devidas considerações que a relação da mulher com a liberdade de pensar, de agir, de se expressar nunca foi fácil. Ao longo da história, a mulher teve que provar às sociedades que era capaz de agir livremente, de atuar participativamente da sociedade a qual habita. Na região semiárida, aconteceram diversas mudanças significativas na construção da cidadania e do combate à opressão, à desigualdade de gênero. Dentre os crescentes espaços ocupados hoje pelo presente debate participativo de políticas públicas de convivência com o semiárido, a participação da mulher nos processos e decisões políticas é uma das prioridades. Um outro destaque para a mulher do semiárido foi a facilitação do acesso à água, o que era uma das grandes dificuldades nas relações do semiárido anteriormente. Isso aconteceu devido à articulação das mulheres, primeiramente com os grupos comunitários das igrejas, iam levantando as reivindicações e conseguindo avançar social e politicamente dentro de comunidades e de espaços políticos. Muito foi conquistado durante a história, porém existe muito a ser conquistado ainda. Hoje, no pleno século XXI, nos deparamos com grande opressão de gênero. Um resultado recentemente claro a respeito disso foi uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, que mostrou que uma boa parte dos brasileiros acreditam que as mulheres que usam roupas curtas merecem ser estrupadas, o que mostra que o sexo da pessoa ainda acarreta diversos empecilhos durante a vida ativa do homem e da mulher na sociedade atualmente. A intolerância, a discriminação de gênero persiste em diversos campos e deve ser combatida para que escrevamos uma história em que o respeito e a não discriminação de gênero tragam uma vida mais saudável à sociedade a qual estamos. Essas foram as referências utilizadas durante a pesquisa bibliográfica.